Antes de mais nada, quero lhe agradecer, tá, pela sua presença aqui nessa Casa Legislativa e parabenizar a vereadora Zana por se preocupar com a saúde do homem, né? Então, quero dar os parabéns para ela, porque é muito importante o esclarecimento, né, de uma maneira geral. O seguinte, existe sintoma, gostaria de fazer duas perguntas. Existe algum sintoma quando a gente tem alguma predisposição para ter algum problema na próstata? Outra coisa, o exame PSA, no momento que o exame do PSA não levantou qualquer tipo de suspeita que o homem pode ter qualquer problema com a próstata. Se, por exemplo, eu tenho por mim, sempre que eu faço o exame, a próstata, ela dá 400 gramas de peso, no caso. 40, provavelmente. 40, provavelmente. 40. Então, qual é o peso ideal para existir uma preocupação? E outra coisa, o sintoma, o peso, tá? O PSA. E quando que o médico tem que pedir o exame de toque? Porque muitas vezes o médico pede o exame o PSA e não faz o exame do toque. Entende? E às vezes a gente não vai estar pedindo para o médico. Médico, doutor, faz o toque. Não, simplesmente a gente, no momento que o urologista analisa o exame e vê que a gente não precisa de fazer o toque, automaticamente ele não faz, mas a gente sempre fica na dúvida. Mas por que ele não faz o toque? Se o que a imprensa, de uma maneira geral, ela nos diz que mesmo fazendo o exame do PSA, a gente deve fazer o exame de toque. Então, eu gostaria que o amigo desse uma esclarecida nesse sentido. Bom, respondendo à primeira pergunta, o câncer em fase inicial não tem sintoma. Então, por isso que você tem que fazer os exames preventivos. Porque na fase que dá para tratar esse câncer, dá para curar ele não vai ter sintoma absolutamente nenhum. Quando a próstata, o tumor não é tamanho dependente. O senhor pode ter sintomas de uma próstata obstrutiva. Ela aperta o canal do xixi e, com isso, tem que levantar à noite, tem algumas outras alterações. Isso não significa tumor, isso significa que o senhor tem obstrução infravesical, que normalmente é causado por uma hiperplasia prostática benigna, que todos nós, homens, vamos ter em algum grau. Tá? Então, a partir dos 40, 45 anos, essa glândula que existe em todos nós, homens, ela vai crescer. E em alguns vai trazer sintoma, esse crescimento vai trazer sintomas ou não. Mas eles não estão relacionados com o tumor. Tá? O tumor, em fase inicial, não tem absolutamente sintoma nenhum. Se nós imaginarmos uma próstata como se fosse uma laranja, o câncer ele dá na parte da casca e não na parte interna. Então, para chegar a ter sintoma, isso leva muito tempo. Tá? O PSA ele é um indicador, é um marcador. Tá? Então, o exame de PSA, principalmente feito uma vez, de modo perdido no meio do assunto, tá? Ele pode estar em valores normais, mas existem 30% dos tumores que podem aparecer com um PSA normal. Então, mas também, por outro lado, se o senhor faz exame todo ano, que o ideal é fazer o exame uma vez por ano, se o senhor faz o exame todo ano e esse PSA dá sempre muito baixo, exemplo, um PSA abaixo de 1, a sua chance de ter um tumor é bastante reduzida, mas não é nula. Então, o ideal é fazer o PSA e fazer o exame físico. Se restar alguma dúvida, fazer o ultrassom e, eventualmente, uma biópsia, que seria para confirmar a presença do tumor. Nem o PSA, nem o dedo, nem o ultrassom tem condições de diagnosticar tumor. Quem faz isso é a biópsia, com o resultado mostrando se essa célula é uma célula anormal ou não. Tá? E aí, em fase inicial, não tem sintoma absolutamente nenhum. Eu não sei se
ficou alguma coisa pendente aí em Não, relação a isso? esclareceu 100%. Ok. Gostaria de fazer mais uma pergunta. O que é prostatite crônica? Seria a inflamação do tecido da glândula, da próstata, normalmente por bactérias que entram pelo canal da urina e chegam na próstata e inflama ela. Isso seria uma prostatite. Aí você tem uma elevação bastante grande do PSA, tá? Que não significa tumor, é uma inflamação, tá? Causada por bactéria, por infecção. Por que ela é crônica? Porque, na realidade, a próstata é mal vascularizada. Então, o sangue não chega bem na próstata e, com isso, não leva o antibiótico para tratar ela de maneira eficaz. Tanto é que a prostatite é tratada por um período muito grande com o antibiótico e, mesmo assim, com uma alta taxa de recidiva, de poder voltar. A prostatite pode transformar num câncer de próstata? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Infecção é uma coisa, tumor é outra.